Fala pessoal, tudo bem? Nós vamos inaugurar mais uma disciplina de prática previdenciária. Trata-se da importantíssima, todas são importantes, né? Se não fosse importante, não estaria aqui com a gente. Envolvendo os dependentes dos segurados e os seus dois benefícios previdenciários. A clássica pensão por morte e o auxílio reclusão. Nós dividimos o estudo desta disciplina em 3 etapas. A primeira etapa, vamos estudar os dependentes dos segurados, trabalhar com o artigo 16 da Lei 8213, com enorme jurisprudência, talvez seja a área que tenha mais decisões judiciais, e olhe que as outras também têm muitas decisões judiciais. Trabalhar com o decreto 3048, trabalhar com todas as novidades envolvendo o tema, Lei 13.846 de 2019, Emenda 103 de 2019, etc. Avaliar também as regras administrativas do INSS e trabalhar no tema também no viés processual. Essa disciplina, como as demais, eu sempre me preocupo com a parte do processo administrativo e judicial previdenciário, para mostrar a questão material e a questão processual, tendo em vista que o perfil do curso é justamente a prática profissional no direito previdenciário. A segunda etapa vai envolver a pensão por morte e a terceira, o auxílio reclusão. Nessa primeira aula, eu vou apresentar o tema a vocês. Eu vou traçar o panorama geral, a gente vai ler e fazer algumas citações rápidas a toda a redação atual em vigor do artigo 16 da Lei 8213, cujas últimas modificações foram perpetradas pela Lei 13.846 de 2019. Inicialmente, eu tenho que trabalhar 2 pontos com vocês, o rol taxativo e a relação derivada, a relação de filiação. Dependente é algo acessório, e o acessório vai seguir sempre o principal. Fazendo essa correlação com o direito civil, que é aplicável aqui, porque o direito previdenciário tem alguns pontos bem interessantes de coincidência com o direito civil. Talvez o maior deles é que é um direito obrigacional. O direito civil é obrigacional, o direito previdenciário também. Realizada a filiação do segurado, surge a proteção previdenciária do seu dependente, que, realizada a hipótese legal, obriga o INSS a deferir uma pensão por morte ou um auxílio reclusão. Então, o dependente não é dependente de Deus, não é dependente de qualquer situação que você coloque aí, que é física, metafísica. O dependente é dependente do segurado. Ponto. Esse rol acaba sendo taxativo, embora exista um ou outro caso de ampliação analógica, mas é pacificado em tese repetitiva, que veremos no STJ, que não cabe ampliação do rol de dependentes dos segurados, que atualmente é aquele arrolado no artigo 16 da Lei 8213. A sua opção é se vincular com alguém. Você quer ter um dependente? Você casa, mas a esposa está lá como dependente. Você não pode, por exemplo, colocar o seu tio, a sua avó, não está previsto, seu primo, eles não estão previstos no artigo 16 da Lei 8213, porque essa opção foi do legislador. Lá atrás podia, até 95, tinha uma 4ª classe, eu vou citar aqui, que era o menor, o idoso e o inválido, que o segurado poderia indicá-lo, poderia inscrevê-lo. Mas ela foi eliminada com a Lei 9.032 de 95. Então você escolhe na medida em que você pode casar com alguém, você pode ter um filho, dessa forma você escolhe, mas o rol de dependentes dos segurados que farão jus, observados os demais requisitos legais que todos vão ser estudados, são aquelas pessoas do artigo 16 da Lei 8213. Vejam, aqui está a Previdência Social e aqui está o segurado. A relação de direitos e obrigações que o une é a relação previdenciária de filiação, que, muito estudada, é que surge para o segurado obrigatório como exercício de atividade laboral remunerada, com a ressalva do contribuinte individual autônomo que precisa pagar a primeira contribuição. E o facultativo que não labora se filia quando paga a primeira contribuição após ter se inscrito
na Previdência Social. Então vejam, esse dependente é dependente do segurado, então pressupõe a qualidade de segurado. Se eu, vamos supor, eu nunca fui segurado da Previdência Social, meu filho é dependente? Não. Se eu não sou segurado, ele não é dependente. Eu fui segurado, transcorreu em albis o meu período de graça, eu não paguei contribuições, eu sou um ex-segurado. O que meu filho é, minha esposa? É um ex-dependente. Então, a qualidade de dependente, ela parte do pressuposto da qualidade de segurado. E isso deve ser mensurado, conforme estudaremos, no momento da hipótese legal do fato gerador do benefício previdenciário, que na pensão por morte é o dia do óbito e no auxílio reclusão é o dia da prisão em regime fechado de um segurado de baixa renda. Então, esse assunto pressupõe o conhecimento de segurados obrigatórios e facultativos e a relação de filiação previdenciária que une o segurado à Previdência Social. Por que é incorreto, é impertinente falar de filiação de dependente? Porque a relação do dependente com a Previdência Social decorre do segurado. Quando esse morre ou é preso, aí sim ele vai numa relação direta pedir uma pensão por morte e um auxílio reclusão. Porque na filiação, o segurado é o contribuinte, paga a contribuição previdenciária. E o dependente não é sujeito passivo do tributo. A única hipótese do dependente que você cobrar de uma contribuição, se o segurado morrer, deixar a dívida de tributos, de contribuições previdenciárias e deixar a herança suficiente. Mesmo assim, não é uma dívida originária, dar-se-á por sucessão do direito civil. Então, essa é a situação acessória à qualidade de segurado da Previdência Social. Bom, o artigo 16 ele vai ser trabalhado aqui em algumas aulas, tem muita coisa para a gente ver. E é um dos temas assim mais aprazíveis de dar aula. Qual é a disciplina, professor, que você fica mais tranquilo, mais risonho dando aula? É a parte de dependentes, entendeu? Porque assim, é muito do dia a dia. A gente vai falar quem foi que tomou um chifre, e tudo mais, que é o concubino, a concubina e tudo mais, a mulher chutou o marido chutou a mulher. Evidentemente que isso, num caso concreto, a gente jamais vai brincar com o sentimento dos outros. Mas aqui eu estou falando em abstrato, então dá para a gente fazer as brincadeiras que ocorrem das relações familiares e as relações com a Previdência Social. Esse lance mesmo da amante, ou do amante, para não ser machista, concubino, rapaz, isso dá polêmica, isso deu até briga com minha esposa quando eu namorava ainda. Que eu sempre defendi que a concubina e o concubino têm direito à pensão se a esposa ou o esposo sabia e concordava. Rapaz, isso dá pau quando posta isso. É problema, então isso aqui é o dia a dia, é bastante interessante. Nessa aula de apresentação, eu vou mostrar para vocês apenas todo o texto do artigo 16, sem maiores comentários. O artigo 16, ele tem 3 incisos, 1, 2 e 3. Essa ordem é preferencial. Existe independente da classe 1, que é o inciso 1, classe 2, inciso 2, classe 3, inciso 3. Se o segurado morre e deixa um dependente da classe 1, um da classe 2 e um da 3, só o da 1 recebe. A classe 1 é preferencial em relação a 2 a 3. Se ele morreu, deixou um da 2 e um da 3, só o da 2 recebe. Na 2 temos os pais e na 3 temos os irmãos. Então, esta ordem é preferencial. Vejam. São beneficiários do regime geral de previdência social na condição de dependentes do segurado. Classe 1, o cônjuge, a companheira ou companheiro, e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Esse aqui é o grande preferencial. E esse aqui ele tem presunção de dependência econômica. Conforme falei, é só uma olhada geral. Eu estou olhando na piscina para depois mergulhar nela, só para mostrar para vocês o tamanho da piscina. Então, essa classe 1 prefere as demais e a lei presume que esse dependente da classe 1 dependia do segurado que foi preso ou que morreu. A preferência da classe 1 é o parágrafo 1º. A existência de dependente de qualquer das classes desse artigo exclui do direito as prestações das seguintes classes. E a presunção de dependência econômica da classe 1 está aqui no parágrafo 4º. A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso 1, ela é presumida e das demais deve ser comprovada.
Além dos filhos, existem os equiparados a filho. Existiam 3, o enteado, o menor sob guarda e o tutelado. O menor sob guarda foi retirado pela MP 1523 de 96 e a gente vai ter uma aula específica só para trabalhar com essa grande polêmica, com o entendimento repetitivo do STJ, com a porrada que a emenda 103 deu no STJ, etc. E só ficaram 2, mesmo assim precisam provar dependência econômica. Essa MP 1523, depois ela foi convertida na Lei 9528 de 97. O parágrafo 2º fala que o enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho, mediante declaração do segurado e desde que comprovada a dependência econômica na forma estabelecida no regulamento. Depois vem a segunda classe, que são os pais, e a terceira classe, que é o irmão não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. A redação do inciso 1 e 3 foi alterada em 2015, tá? E aí nós tivemos 3 novos parágrafos dentro desse dispositivo, o 5º, 6º e o 7º, que foram insertos em 2019, pela Lei 13.846. O parágrafo 5º aduz que as provas da união estável e dependência econômica exigem início de prova material contemporâneo dos fatos, produzida em período não superior a 24 meses anterior à data do óbito ou do recolhimento à prisão, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto o fortuito ou força maior, conforme previsto em regulamento. Agora a lei prevê que para provar a união estável e dependência econômica tem que ter pelo menos um documento contemporâneo antes do fato gerador, que é a morte ou a prisão. E esse documento tem que ter sido produzido nos últimos 24 meses antes do óbito da prisão. Chama a tarifação de prova com marca de temporariedade. Vamos trabalhar muito com esse tema também, com a polêmica. Aqui a gente está só olhando a piscina nessa primeira aula antes de mergulhar. Outro parágrafo inserido foi o parágrafo 6º. Na hipótese da linha C do inciso 5 do parágrafo 2º do artigo 77 desta lei, a par da exigência do parágrafo 5º desse artigo, deverá ser apresentado ainda início de prova material que comprova a união estável por pelo menos 2 anos antes da data do óbito do segurado. Na parte de pensão, desde 2015, veremos que para que a pensão por morte dure mais de 2 anos para o companheiro e também para o cônjuge, é necessário que tenha, dentre outros requisitos, 2 anos de casamento ou união estável. E nesse caso, a união estável tem que ter a prova documental, o início de prova material. Esse parágrafo 6º é um complemento do parágrafo 5º, conforme a gente vai estudar. E vejam, a Previdência não perdoa. O cônjuge que quase morreu, etc., pode até perdoar, mas a Previdência não perdoa. Vocês vão entender o que eu estou falando agora no parágrafo 7º. Será excluído definitivamente da condição de dependente quem tiver sido condenado criminalmente por sentença com trânsito em julgado como autor, coautor ou partícipe de homicídio doloso ou de tentativa desse crime cometido contra a pessoa do segurado, salvo incapazes e inimputáveis. Matou o segurado com dolo, condenou no júri, transitou em julgado, vai cancelar a pensão. Vamos falar sobre isso. Mas o problema é a situação da tentativa desse crime. Conheço profissionalmente mais de um caso, foram 2 casos, em que a esposa tentou matar o marido, um com tiro e outro com facada. O cara hospitalizou e ficou bom. E perdoou a mulher. Questão pessoal deles, não cabe a mim me meter. E eu acho que o legislador também não poderia se meter. Ele perdoou a mulher. Vamos supor, esses casos não chegaram a tanto, pelo menos não até o momento, pelo que eu saiba, que essa mulher, porque mesmo que o marido perdoe a mulher, o crime está feito, ela vai ser julgada pela justiça. No caso, inclusive, é crime doloso contra a vida, é tribunal do júri popular. Se essa mulher for condenada com trânsito em julgado, mesmo que ele continue com ela, depois ela vá para a cadeia um tempo, saia, quando ele morrer, ela não recebe mais a pensão por morte dele, não. Porque o marido pode perdoar, ou a esposa, se fosse o contrário. Mas a Previdência não perdoa. Eu achei isso aqui excessivo no caso de tentativa. Minha opinião, mas é uma questão legislativa. Quem sou eu para dizer o que o legislador deve fazer ou não deve fazer? Existe aquela opinião jurídica da legislação, mas também dá umas opiniões políticas de mérito de lei. Ok? Bom, essa foi só um aperitivo, uma aula introdutória. A gente vai setorizar as aulas. Nós vamos seguir
na próxima aula, estudando a classe 1, especificamente os cônjuges e companheiros. Um abraço e até lá!